Olá, boa noite, meus amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. É um prazer poder estar com vocês. Meu nome é Pedro Coelho, sou colaborador do Centro Espírita Caibachutel de Guarulhos e deixo aqui meu abraço fraterno a todos os irmãos dessa casa. Hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E antes disso eu convido a todos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto e pedir o apoio dessa espiritualidade amiga do nosso Mestre Jesus, para que Ele nos assista e nos ampare neste momento, nos envolvendo numa atmosfera de paz, de harmonia e de receptividade para alcançarmos o melhor proveito possível dessa reflexão e desse estudo. Que esses espíritos estejam nos lares de cada amigo, de cada um que está aqui agora participando desse estudo, e que essa energia, esse amor, esse amparo possa envolver a todos, não só aqueles que aqui estão, mas a todos os familiares dessas pessoas e de seus lares. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos então estudar o tema 25 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o tema Tende Calma, onde Emmanuel faz uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10, em que Jesus manda assentar os homens. Disse Jesus, mandai assentar os homens. E Jesus diz isso no momento em que ele está se encaminhando para um monte junto com seus apóstolos e a multidão o acompanha, ávida, e ansiosa pelas curas, pelos milagres e pelas palavras do Mestre. Então, Emmanuel diz assim no texto: esta passagem do Evangelho de Jesus é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação. E manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Esse texto, então, nos remete a uma reflexão sobre a necessidade de se buscar a paz, a calma, para que nós possamos alcançar aquilo que nós almejamos. Toda essa passagem do capítulo 6 do Evangelho de João mostra exatamente isso, como a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso imediatismo, a nossa pressa em querer atingir de forma rápida os resultados e aquilo que nós buscamos, nos impede muitas vezes de receber da espiritualidade, de receber do nosso protetor espiritual a inspiração, de percebermos sutilmente, de forma sensível, a inspiração, a orientação que a espiritualidade nos oferece. Então, nesse capítulo,
se aborda muito isso. Jesus mostra essa passagem, né, da multidão ali enlouquecida, querendo auxílio, querendo ajuda, e ele apenas com aqueles 5 pães, com aqueles peixes, ele consegue ir alimentando a todos, acalmando a todos, mas ao mesmo tempo as pessoas estão muito agitadas, não estão conseguindo perceber a grandeza do momento, né? O que Jesus mostra nessa lição, e aí a gente não entra no aspecto técnico da lição, né, de saber se realmente Jesus fez aquele milagre, mas o que é importante a gente fixar aí é o aspecto moral. É Jesus mostrar que com muito pouco é possível nós conseguirmos alcançar o que nós queremos e é possível mantermos a calma e a serenidade. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que o que nós temos, que o que nós precisamos é insuficiente para alcançar aquilo que nós buscamos, aquilo que nós precisamos, principalmente nos aspectos morais, nos aspectos espirituais, naquilo que a gente precisa alcançar como progresso espiritual. Então, essa passagem, né, da divisão dos pães e dos peixes para tanta gente e que foi suficiente para alimentar aquelas pessoas, a lição por trás disso é mostrar que às vezes muito pouco nós precisamos para alcançar o apoio do nosso Mestre Jesus, o apoio da espiritualidade amiga. E a nós só cabe ter calma, porque a calma é a sustentação da fé. A fé sem a calma, sem a paz de espírito, ela fica perdida, né? Nós não a percebemos, nós não a enxergamos. E quando nós não exercitamos essa paz, essa calma, essa fé no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nós não somos capazes, nós não ficamos sensíveis a essas inspirações que a espiritualidade amiga, né, que a bondade de Deus através dessa espiritualidade é capaz de nos dar. Lá em Kardec, os espíritos vão nos dizer, né, que Deus nos ajuda de forma tão sutil que nós às vezes acreditamos que é a força mesmo da circunstância, das coisas, né? Que nós às vezes esperamos que aconteça um milagre, né? Uma transformação sobrenatural para provar que Deus agiu por nós, que Ele nos ajudou, mas que na verdade Ele nos ajuda de uma forma muito natural, muito simples. Só que para que a gente possa perceber essa simplicidade, perceber esse auxílio, é necessário que nós trabalhemos essa calma dentro de nós. Então nós vivemos um momento, né, no nosso mundo, no mundo de provas e expiações, onde para nós nos desequilibrarmos, para nós vivermos muito mais agitados, né, principalmente no mundo de hoje, pela rapidez das informações, pelas necessidades que nós criamos, pelas demandas que nós temos, é muito mais fácil a gente viver dessa forma que o texto propõe, né, que o texto mostra, de uma forma agitada, de uma forma enlouquecida, de uma forma ansiosa, e muitas vezes esse comportamento vai nos colocando numa situação em que a gente então vai nos desgastando espiritualmente, vai gerando em nós um desequilíbrio que vai enfraquecendo a nossa fé, enfraquecendo a nossa ligação com a espiritualidade maior. Portanto, é importante que a gente procure observar isso em nós, né? Lógico, a gente vive um mundo onde as preocupações são muito grandes. Esse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, né, é natural que nós estejamos mais ansiosos, mais inseguros, mais angustiados, mas nós temos que lembrar disso, que Jesus, com muito pouco, conseguiu satisfazer a todos, e que, portanto, nós precisamos de muito pouco para alcançar essa calma, para alcançar essa paz e para alcançar o auxílio que o Mestre tem a nos dar, que a espiritualidade tem a nos oferecer. Com essa calma, com essa paz, que é algo que nós cultivamos dentro de nós, né, nós vamos então perdão, percebendo justamente aquilo que é necessário para que a gente possa encontrar a saída
para os nossos problemas. O texto, né, e essa mensagem de Jesus propõe justamente isso, que os espíritos, que a espiritualidade superior está sempre aí pronta a nos ajudar. Mas é preciso que a gente esteja preparado para ouvir, para perceber. E esse preparo se dá através do cultivo da calma, né? De acalmar o nosso coração. Quando Jesus disse, assentai os homens, né? É como assentai as almas, acalmai as almas para que vocês possam perceber o que está sendo feito por vós, o que está sendo feito por vocês. Ali dizia que havia 5.000 pessoas, não é? E que Jesus conseguiu repartir esse alimento com todos e todos se sentiram saciados. Mas dessas 5.000 pessoas, a gente tem que ficar imaginando quantas delas se deram conta da importância desse momento, se deram conta do que estava acontecendo ali, né? Tiveram a percepção de que, além de serem alimentadas, se sentirem saciadas fisicamente, foram alimentadas espiritualmente pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nós temos que trazer essa reflexão para os nossos dias atuais. Quantos de nós que nos dizemos espíritas, que estudamos o espiritismo, realmente, né, temos a calma de perceber a importância desses ensinamentos, a importância da palavra que nos orienta e que nos auxilia? Quantos de nós temos a sensibilidade de perceber quantas coisas boas acontecem na nossa vida, né? Quantos pequenos milagres acontecem na nossa vida todos os dias, resultado dessa ajuda, né, que os espíritos nos oferecem, que os espíritos nos colocam no nosso caminho, na nossa vida, e que muitas vezes nós não nos damos conta, porque, tomados pela agitação, pela angústia, pelo imediatismo, pela pressa nos resultados, nós não nos damos conta, não percebemos desses pequenos auxílios que vão delineando o nosso caminho e nos oferecendo alternativas. Os espíritos, né, e o espiritismo nos ensina que aquilo que nós buscamos e aquilo que nós queremos muitas vezes acontece de uma forma natural e de tal forma que fique para nós todo o mérito dessa conquista. Então, se nos é dada alguma coisa, nos é dado o caminho que nós temos que seguir para alcançar aquilo que nós buscamos, né? Nada vai ser dado para nós de forma instantânea, automática. Nessa passagem de João, depois desse momento em que Jesus está com a multidão, os apóstolos entram no barco e se afastam, né? E o tempo muda de repente. E aí, nesse momento, a embarcação fica à deriva e eles então veem Jesus andando sobre as águas, né? E ficam espantados com aquilo. E é nesse momento então que ele fala para Pedro que Pedro poderia vir na direção dele também, porque conseguiria andar sobre as águas, né? Mas aí a gente lembra da história, né? Que num determinado momento Pedro vacila, fica em dúvida e afunda. E aí Jesus fala desse momento, né? Fala da pouca fé que nos conduz, né? Então, são duas coisas que ele trabalha nesse versículo, nesse capítulo 6, né? A questão da fé e da calma. A fé é necessária, a calma é necessária para se fortalecer a fé. E ambas se complementam, ambas se juntam para que a gente possa alcançar, né, e enxergar o caminho que nós devemos seguir para vencer os desafios da nossa vida. Então a calma é um momento importante, né, é um atributo importante da pessoa que busca o seu aperfeiçoamento espiritual. Por quê? Porque é ela que nos prepara o cultivo da paz espiritual dentro de nós. É ela que prepara, né, essa percepção e essa sensibilidade para se ligar com os bons espíritos. E é ela que nos dá a visão para enxergar e compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor.
Em outras palavras, se não tivermos calma, nós não conseguimos ter uma visão clara daquilo que nós temos que enfrentar, daquilo que nós temos que viver. Ora, mas significa que, como espíritos, nós não temos momentos de desequilíbrio, que a gente não vai, que a gente vai lidar com calma em todas as situações da vida? Não, não é isso. E não significa que quando nós nos depararmos com as dificuldades, nós não vamos, às vezes, ficar angustiados, inseguros, né? Em dúvida. Não, não é essa a proposta. A proposta é que, perante a dificuldade, perante o desafio, que é como mostra ali naquela passagem, né? Jesus olha a multidão e vê que só tem 5 pães e 2 peixes. Não é? E ele consegue olhar com calma para tudo aquilo e saber o que fazer para satisfazer a todas aquelas pessoas. Então, o que o texto nos convida à reflexão é: se nós olharmos com calma para os nossos problemas, ainda que estejamos preocupados, ainda que estejamos inseguros, incertos quanto ao futuro, a calma nos ajuda a fortalecer a nossa fé e a perceber as inspirações dadas pelos Espíritos para que a gente possa encontrar as saídas, encontrar as portas pelas quais nós devemos sair para resolver os nossos problemas e os nossos desafios. Mas se ao contrário nós ficamos agitados, né, ficamos inquietos, ficamos nervosos, ficamos às vezes até revoltados, nós vamos perder essa percepção, essa sensibilidade e não vamos conseguir usar a nossa intelectualidade, né, as nossas faculdades intelectuais, que é um patrimônio nosso, para conseguir encontrar e receber também o auxílio dos espíritos no encontro dessas soluções. Por isso, essa reflexão fica aí para a gente levar conosco, né, para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para o nosso comportamento e para os nossos desafios desse mundo. E com isso, então, nós encerramos essa reflexão desse capítulo, né? E novamente eu convido a todos para que a gente entre em comunhão agora de pensamentos e estenda esses pensamentos, né, a todos os espíritos nesse momento que passam por dificuldades materiais, dificuldades de natureza moral, né? Que esse nosso pensamento de amor, de paz, que aqui recebemos também da espiritualidade, possa ser estendido, né, a todos os lares daquelas pessoas agora que estão enfrentando os problemas de saúde, os problemas financeiros em função desse momento que nós vivemos, que eles possam ser consolados, fortalecidos, que eles recebam essa energia da espiritualidade maior e que essa energia envolva o coração de cada um, né, de cada pessoa desse lar, assim como envolve dos nossos lares aqui hoje, e que possa também sair desses lares e chegar aos presídios, aos hospitais, às casas de repouso, que possa iluminar a consciência dos nossos governantes, dos nossos políticos, dos nossos empresários, que possa ir até o morador de rua, até aquela pessoa que agora está sem um teto, sem um alimento, e que ela possa ser inspirada, amparada por essa espiritualidade para que ela encontre a melhor forma de vencer esse seu desafio, né? Que ela encontre uma mão amiga que possa auxiliá-la nesse momento, naquilo que ela necessita. E que possamos também vibrar pelo nosso planeta de uma forma geral, para que essa espiritualidade, essa coletividade que aqui está, possa se modificar, possa, através dos seus desafios, crescer e se transformar moralmente, favorecendo também a transformação desse planeta. Que a calma e que a paz possa invadir o coração desses espíritos, para que possamos então cumprir o objetivo da transformação moral e social do nosso mundo. Que assim seja. E assim eu agradeço, meus amigos, a oportunidade de estar aqui com vocês,
Deixo aqui meu forte abraço ao Centro Espírita Antônio de Oliveira, aos seus trabalhadores, aos seus frequentadores, e que possamos nos reencontrar aí numa nova oportunidade, num novo momento. Meu forte abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Até mais.